Poucas animações conseguem nos transportar para uma experiência tão visual e sensorial como Flow. Esse filme não apenas encanta, mas desafia as barreiras da narrativa tradicional. O filme estreia dia 20 de fevereiro nos cinemas brasileiros. E acreditem, é uma produção capaz de cativar a todos vocês. Venham descobrir as minhas primeiras impressões e curiosidades sobre a produção independente que tem tudo para ganhar a estatueta dourada mais cobiçada do cinema. Bem-vindos a mais uma resenha do canal Jornada Animada. Em Flow, acompanhamos a jornada de um gato tentando sobreviver após uma inundação devastar o seu lar. Mas, por ser um animal solitário e desconfiado, ele precisa vencer algumas barreiras internas, principalmente quando seu único refúgio é um barco habitado por espécies diferentes, uma capivara, um lêmure, uma ave e um golden retriever. Mas afinal, o que torna Flow uma história tão excepcional a ponto de quebrar barreiras mundiais e conquistar o apelo das premiações de cinema? Afinal, não é qualquer dia que encontramos uma produção independente que conquista um Globo de Ouro de melhor filme em animação, 2 estatuetas no Annie Awards em melhor longa-metragem animado independente e melhor roteiro em longa-metragem animado, e também conquista 2 indicações ao Oscar, uma por melhor longa-metragem de animação e outra em melhor filme internacional. Bom, acho que para encontrarmos essa resposta, precisamos entender alguns fatores que são seus meios de produção, sua origem e sua construção narrativa. O longa foi criado pelo roteirista e diretor letão Jintz. Originalmente, a história seria um curta-metragem inspirado no gato do artista tentando superar o seu medo de água. Mas anos se passaram e, ao revisar a sua ideia, Jintz começou a dar uma nova forma para Flow, como um longa-metragem ambicioso, criativo e repleto de metáforas. Com o intuito de focar nas superações e relacionamentos desenvolvidos pelos animais, o diretor e sua equipe precisavam pensar de forma estratégica em como comunicar a sua trama sobre um mundo à beira do fim e sem falas de forma eficaz. E dentro do seu orçamento, é claro, de 3,8 milhões de dólares. Um número bastante pequeno se compararmos com produções de animação de grandes estúdios que chegam na margem de 100 até mesmo 200 milhões de dólares para um único filme. Para alcançarem esse feito, a produção de Flow contou com uma gravação de animais reais para dar vida aos personagens e ao uso de um software gratuito chamado Blender para transformar a sua ideia em uma animação 3D visualmente expressiva. Uma outra sacada inteligente desse filme foi criar uma abordagem mais naturalista ao representar os animais, criando um vínculo quase que imediato com o espectador, que consegue entender claramente as personalidades, expressões e reações das figuras que conduzem a história. E essa estratégia também está presente na estética etérea dos cenários, que abusa do realismo para construções abandonadas, flora e água, enquanto apostaram em um visual mais simples em texturas, mais rico em expressões faciais dos personagens. E um outro grande aliado da narrativa do longa é a trilha sonora, que constrói um ar relaxante e reflexivo para nos conduzir na jornada do gatinho tão simpático. Dessa forma, Flow encontrou equilíbrio entre seus recursos e técnicas de animação para nos entregar uma história fofa e mega inesquecível. Agora que entendemos o que torna Flow especial em sua produção, vamos falar sobre como a sua narrativa funciona na prática, mas sem spoilers, é claro. Quando o diretor afirmou em uma entrevista que a ideia inicial era um curta, tudo começou a fazer mais sentido para mim. No filme, o gato se depara com plots situacionais, pequenos acontecimentos que o guiam até a conclusão de Flow. Devido à boa direção e animação de personagens, somos cativados pela trama e torcemos por eles até o final. Mas a partir do segundo ato, eu senti uma falta de alguns elementos visuais e sonoros que nos ajudassem a ficarmos mais alerta ou até mesmo apreensivos com os perigos que o gato enfrenta pelo caminho. Como, por exemplo, os reencontros dos animais no barco com a criatura marinha. Mas devo ressaltar que Flow possui um ar tão sereno que ficamos hipnotizados por ele, mas de uma forma mais tranquila e linear. Para mim, o seu primeiro ato é o mais instigante de todos. Afinal, estamos tentando desvendar o contexto da inundação, da falta dos seres humanos e até mesmo da coexistência entre animais tão carismáticos e uma criatura marinha muito misteriosa.
E com o passar do filme, somos convidados a refletir sobre os instintos de sobrevivência e a importância da coletividade para superarmos nossos medos e outros momentos difíceis, como até mesmo uma inundação. Porém, eu devo admitir que certos momentos são tão abertos para a interpretação que fogem da linearidade que o filme se propõe, como é o caso do desfecho da história da ave. Mas não se preocupem, o filme não deixa a peteca cair e continua sendo uma história muito incrível de acompanhar a evolução de um gato que aprende a confiar e a respeitar o espaço de cada um da sua tripulação. E isso é algo que é muito bem complementado na forma que o protagonista lida com a água. No início, seu medo está representado naquele dilúvio, com águas turbulentas, turvas e cheias de perigos. E aí, quando ele começa a aprender a lidar com seus companheiros do barco, a água se torna um personagem mais calmo e translúcido. Até chegarmos à conclusão que após toda essa jornada, o gato não terá mais medo de encarar seus novos problemas e catástrofes sozinho, dando um arco de encerramento perfeito em comparação à cena de apresentação do mesmo protagonista. Como vocês já devem ter percebido, eu achei Flow um filme apaixonante, que nos convida a relaxar e se emocionar por 85 minutos. Que a sua trama pareça simples, a escolha de abrir mão das falas e também da tradicional antropomorfização dos personagens a torna única. E talvez ter uma produção independente e cheia de personalidade como essa seja o que a indústria de animação precise em momentos de tantos remakes em live action e sequências rasas. Flow é a prova de que grandes histórias não precisam de orçamentos exorbitantes, mas sim de uma visão artística e sensibilidade narrativa. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Aproveitem que Flow já está em cartaz e coloquem nos comentários o que acharam da resenha de hoje e dessa fofa animação, que é uma coprodução entre a Letônia, França e Bélgica. Muito bem, aventureiros, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos que também consomem desenhos animados. Até a próxima! Tchau!